Em 2004, vamos perder. Vamos perder 5.000 portugueses. Causa: cancro do cólon. O diagnóstico precoce pode salvar a sua vida. Consulte o seu médico. Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia. Viva mais. Prevenido. Bem-vindos a este programa. O meu nome é Luís Moreira Dias, sou médico, sou diretor do Serviço de Gastroenterologia do Centro do Porto do Instituto Português de Oncologia. Estou hoje aqui a convite da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia, a que pertenço, para vos falar sobre cancro coloretal. Antes de iniciar, vamos ouvir alguns depoimentos sobre esta doença. Já ouviu falar do cancro do cólon e do reto? Já ouvi falar. Conhece o nome de um exame que se pode fazer para prevenir esta doença? Eu já ouvi falar, mas também não foi nenhum médico, foi na televisão. Eu tenho um. Em novembro foi diagnosticado o cancro do cólon. E a médica, minha assistente, eu fazia check-ups anuais, tinha feito uma análise do sangue em maio e não tinha absolutamente nenhum valor alterado. E de repente em novembro tinha tudo alterado. Pronto. Agora porquê? Não sei. O senhor nunca foi aconselhado pelo seu médico a fazer um exame? Já, sim, senhora. Já. E efetuou esse exame? Efetuou, sim, senhora. E qual foi o resultado? Negativo. Por acaso eu tenho horror a fazer a endoscopia, que já fiz, mas pronto, sei que se deve fazer, só que nisso sou um bocado desmazelada. Mas já fez? Já fiz endoscopia há uns anos, já fiz 2 vezes. Ainda a fiz há 20 ou 30 anos a primeira vez, quando era tudo de ferro, muito difícil em Santa Maria. Depois fiz a oncologia mais tarde, já mais fácil. Já fiz uma endoscopia, sim. Deu negativo? Deu negativo, felizmente, sim, senhor. Para mim é absolutamente um facto estatístico, convivo com isto, chamo-lhe nomes, insisto, e não brigo muito com ele. Toda a gente se ri muito no hospital quando lá vou, mas é assim. Isto é uma doença que a pessoa tem que ter força suficiente, anímica, para vencer. E pronto. E faz os tratamentos e faz tudo o que for necessário, mas com convicção e com vontade de vencer. Eu penso que isso é no ânus, não é? Penso que é a doença que é lá. Só que não sei, não estou bem esclarecida acerca disso. Sobretudo uma dieta e ter cuidados médicos. E estatisticamente na família, realmente geneticamente não aparece o cancro como doença. Portanto, não me pergunto como é que isso se alterou tudo, porque eu não sei. Não terá sido em virtude da alimentação, não? Não, porque eu até sempre fiz uma dieta aliás, mesmo desde pequeno, com muitas saladas e muitas frutas e não sei o que, e vegetais e não sei o que mais, e ele apareceu na mesma, não é? Bem, eu vejo com satisfação que muitas pessoas já ouviram falar desta doença, que algumas já fizeram algum tipo de rastreio e que têm noção de que, de um modo ou do outro, há maneira de interferir na evolução desta doença. Falou-se aqui em exames de rastreio e no papel da dieta. Uma pergunta que é muito frequente fazer é o que é isto do cancro coloretal. A maneira simples de explicar é que se trata de um tumor maligno que afeta o intestino grosso e que tem a característica de que ele evolui lentamente ao longo de anos a partir de tumores benignos que são chamados pólipos adenomatosos. Esses pólipos podem evoluir durante longos anos de forma silenciosa. Qual é a importância desta doença? Porque é que nós estamos constantemente a falar nela? Porque tem havido um aumento crescente no número de novos casos todos os anos em Portugal. Este aumento é sistemático. De tal modo que o cancro do cólon e reto é hoje o número 1 em termos de novos casos de cancro no país. Quase 6.000 pessoas são afetadas todos os anos por esta doença e quase 3.000 acabam por falecer desta doença todos os anos. São mais de 8 pessoas por dia, portugueses e portuguesas, o que é um número que é pelo menos o dobro daquele número de pessoas que morrem na estrada por acidentes de viação. Estes dados são significativos da importância da doença. Outra pergunta que é habitual fazerem-nos é se a doença é curável. Em termos genéricos, cerca de metade dos casos, quando são diagnosticados, são curáveis. Depende, sobretudo, da fase em que a doença é detectada.
Se a doença é detectada numa fase inicial, muito precoce, a probabilidade de cura é muito elevada. Se a doença é detectada numa fase tardia, a probabilidade de cura é pouca. O tratamento do cancro coloretal é feito recorrendo habitualmente à cirurgia. É uma operação em que se extrai a parte do intestino que está afetada pela doença. Dependendo da fase em que a doença é diagnosticada e da sua localização no intestino grosso, poderá eventualmente ser necessário complementar o tratamento cirúrgico com outro tipo de tratamentos, nomeadamente quimioterapia ou radioterapia. Quanto aos pólipos de que há pouco falava, o tratamento é mais simples. Na grande maioria não obriga a uma cirurgia e a sua remoção é feita durante um exame que se designa colonoscopia por uma técnica chamada polipectomia endoscópica. Vamos, antes de continuar, ouvir algumas perguntas sobre esta doença. Se me aconselharia a ir fazer o exame e se eu, com a idade que tenho, estaria sujeito a essa doença. Se quando a pessoa tem aquela dor muito grande no reto e uma agonia, uma dor intensa, muito grande, mas que não é sempre, se isso pode ser um pronúncio de que haja qualquer coisa que se devia estudar. Como era, como tratava, pronto, perguntava-lhe, elucidava-me, não era? Uma pergunta frequente é, de facto, quem está em risco de desenvolver esta doença. O fator de risco principal na população é a idade. Sabemos que, quando a idade vai aumentando, aumenta o risco de cancro do cólon e reto. E este risco é, sobretudo, significativo a partir dos 50 anos de idade. A probabilidade de um português vir a desenvolver cancro do cólon e reto durante a sua vida é de cerca de 5 a 6%. E, em cada 100 portugueses, 2 ou 3, nos números atuais, irá acabar por falecer de cancro de cólon ou reto se não fizer nada para o impedir. Estes são os números para a população em geral. Há pessoas que têm riscos ainda mais elevados. São aquelas pessoas que têm história na família de casos de pólipos adenomatosos ou de cancro coloretal. Sobretudo em familiares do primeiro grau. Pai, mãe, irmão ou irmã. Nesses casos, o risco pode estar aumentado, ou está, de facto, aumentado, e, por outro lado, pode aparecer mais cedo do que nos 50 anos de idade. A pergunta final, e provavelmente a mais importante, é como prevenir o cancro coloretal? Como impedir? Podemos abordar este assunto em duas fases. A primeira, a prevenção primária, que significa um conjunto de medidas tomadas para impedir o aparecimento da doença, e aqui estão incluídas algumas das que ouvimos falar na peça, nomeadamente na dieta. A dieta deve ser muito rica em vegetais, nomeadamente frutos, hortaliças, legumes, cereais integrais, e deve ser uma dieta pobre em gorduras animais. Por outro lado, outras medidas no âmbito da prevenção primária são o combater a obesidade, manter o peso ideal, o peso saudável, e, por outro lado, fazer um exercício físico regular. São medidas que diminuem significativamente o risco de cancro coloretal. Quanto à prevenção secundária, ela engloba as medidas que são tomadas para se detectar o cancro coloretal em fases iniciais, fáceis de tratar, ou para detectar os tais pólipos adenomatosos, que são os tumores benignos a partir dos quais o cancro pode desenvolver-se. Há vários métodos de rastreio do cancro coloretal. Ouvimos falar na peça de exames endoscópicos. E cada pessoa deve, evidentemente, falar com o seu médico assistente ou médico de família para escolher e determinar qual o método deve utilizar e quando o vai utilizar. Nós aconselhamos a que a população em geral inicie o rastreio a partir dos 50 anos de idade e que as pessoas de grupos de risco mais elevado, particularmente aquelas que têm familiares de primeiro grau, como disse há pouco, afetadas pela doença, por cancro ou por pólipos adenomatosos, que possam começar a fazer o rastreio mais cedo do que os 50 anos. Muito obrigado pela vossa atenção e espero encontrá-los num próximo programa.